Seja bem-vindo de volta às nossas aulas de grego intermediário, aqui da Escola Charles Spurgeon Online. Estamos na nossa 7ª aula deste módulo sobre acusativo. Nesta aula, nós vamos continuar aquele texto de Romanos 8, de versículo 28, que nós tratamos na última aula, na sua tradução, certo? Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas cooperam, eis agathon, para o bem, tois agaposin, ou seja, daqueles que amam, ton theon, a Deus, daqueles que são chamados, kletos, kata prothesin, ou seja, segundo o seu propósito, certo? O ponto aqui da discussão é esse nosso amigo aqui, o hotheos. Nós temos o hotheos aqui, deixa-me chamar a atenção dele de outra forma, porque ele está entre colchetes. Ele está entre colchetes porque ele se trata de uma variante textual. Vou já explicar melhor o que é isso, caso você não saiba, certo? Mas enfim, às vezes é difícil dizer se uma sentença particular sequer tem um objeto direto. E por quê, certo? Neste caso, a dúvida é por conta de uma incerteza textual e pelo campo sintático do verbo. Vamos logo dizer qual é a relação aqui com o hotheos. O hotheos é uma variante textual. Por quê? Porque em alguns manuscritos ele aparece e em outros manuscritos não. E aí, se nós temos um hotheos, se o hotheos for original, ele estiver realmente na tradução, no original, a tradução desse texto vai ser um pouco diferente. Então, a gente preparou outros slides aqui para deixar isso mais claro. Por exemplo, sinergel é um dos verbos que pode ser tanto transitivo como intransitivo. As coisas cooperam, enfim, elas trabalham juntamente, depende de como ela é traduzida. Se o hotheos for original, ou seja, se hotheos estiver nos manuscritos, o que acontece é que o verbo aqui será transitivo e panta será o acusativo de objeto direto, ou seja, seria Deus faz cooperar todas as coisas, faz cooperarem todas as coisas, certo? Essa é a ideia. Deus faz cooperarem todas as coisas, sendo que o sinergei seria o verbo transitivo direto e panta seria então o objeto direto, ou seja, seria um acusativo de objeto direto, caso hotheos fosse original, se ele estivesse na tradução no manuscrito original lá. Porque a tradução que nós temos é justamente que todas as coisas cooperam. Neste caso, panta não é objeto direto. Quando nós dizemos todas as coisas cooperam, esse panta aqui não é objeto direto, ele é sujeito, certo? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O ponto é, hotheos é suspeito textualmente. O que nós queremos dizer com que ele é suspeito textualmente? Os manuscritos que não possuem hotheos são importantes de muitas regiões diferentes. Quando nós estudamos manuscritologia, existe uma diferença que a gente precisa entender. Que diferença é essa? É sobre os manuscritos. Existem uma forma de saber se uma variante textual é original ou não, saber se aquilo está no original, é saber, por exemplo, no tempo. Nós temos os manuscritos mais antigos e os mais novos, aqui na linha do tempo, certo? Sendo isso aqui a linha do tempo. Então, se uma variante textual aparece num texto mais novo e não aparece no mais antigo,
que no mais antigo ela não aparece, então provavelmente é porque, aqui ela aparece, provavelmente é porque alguém inseriu essa variante textual em algum lugar aqui na história, certo? Uma outra forma de saber se um manuscrito se uma variante textual é original ou não é a partir das regiões. Por exemplo, é como se nós estivéssemos em uma certa região, vamos chamar essa região X aqui. Essa seria o seguinte: nós temos um manuscrito com uma variante textual em um lugar aqui. Vamos dizer que neste lugar, Hotheos aparece. Os manuscritos que foram encontrados nesse lugar, Hotheos aparece. Mas os manuscritos encontrados aqui, neste lugar, aqui no sul, manuscritos encontrados aqui e aqui, ou seja, em 4 regiões diferentes, nessas regiões, os manuscritos encontrados nessas regiões não aparece, não tem Hotheos. Ou seja, ele não vai aparecer. E se ele não vai aparecer, o que se entende? É possível que esse Hotheos ele não seja original. Por quê? Porque se em várias regiões diferentes o Hotheos não aparece e somente em uma região ele aparece, isso é provável que ele na verdade não esteja nos manuscritos originais, já que em regiões tão diferentes a mesma variante continua. Hotheos não aparece aqui em cima, aqui embaixo, aqui no meio e aqui nessa outra região também não aparece. Então é provável que ele não esteja no original. O que é mais provável é que em algum lugar alguém tenha inserido Hotheos e esse manuscrito foi encontrado nessa região aqui. Por que isso? Porque o máximo de regiões diferentes em que uma variante aparece é o que é mais provável que seja no original. Então, a leitura, além disso, uma outra forma de entender se uma variante textual está presente ou não é a partir da leitura, sendo que a leitura mais longa, o que é mais longo e mais complexo, é o que é mais provável de ter sido inserido. Por quê? Porque é mais fácil que um copista lá, que um escriba fosse lá fazer a cópia e ele tenha tentado dar uma ajudada no texto para o texto ficar mais claro. Era bem mais difícil para um escriba, um copista, tirar alguma coisa do texto, mas botar algumas vezes eles faziam, né? Então a leitura mais complexa e a leitura mais longa na verdade, a leitura mais longa e menos complexa é isso mesmo. Ou seja, a leitura que foi trazida ali de uma tal forma que se torna mais longa, mais explicada, enfim, mais elaborada, melhor do que complexo, é elaborada. Pronto. Elaborada. A leitura mais elaborada e mais longa, provavelmente é a leitura que não está no original, porque é mais fácil que o copista tenha tentado dar uma elaborada ali no texto para ajudar na sua leitura e também tenha acrescentado algumas coisas para facilitar também. Então isso quer dizer que é mais fácil inserir Hotheos é mais fácil que Hotheos tenha sido inserido. Por quê? Porque a construção fica um pouquinho menos elaborada e um pouquinho menos longa. Sendo assim, é mais provável que Hotheos não seja original. A leitura mais breve é mais provável, né, como eu falei, que é a mais longa, já que algum escriba pode ter querido facilitar a leitura, tornando-a mais explícita. Então, o escriba quis dar uma ajudada ali no texto e inseriu alguma coisa ali, enfim. Dessa forma,
o que Daniel Wallace nos faz pensar, entender, é que é melhor ler o texto sem o hotheos, certo? É bem provável que o hotheos não esteja no original. Então, sendo assim, o que a gente precisa lembrar é o seguinte: as opções prováveis, né, diante disso, né, seria sabemos que panta, ou seja, todas as coisas sinergue, cooperam, eis agathon, para o bem, sendo assim o panta seria sujeito, seria essa segunda opção, todas as coisas cooperam para o bem, todas as coisas aqui, panta, sendo que isso aqui seria sujeito. Ou, se fosse, ou também, né, ele faz todas as coisas cooperarem para o bem, certo? Sinergei, o hotheos aqui talvez seria tirado, então ele faz cooperar todas as coisas para o bem. É uma opção possível em que ele faz o sinergei aqui, também pode ser ele faz cooperarem, né? Ele faz cooperar. No caso aí, cooperarem, né? Porque ele faz todas as coisas cooperarem. Enfim, ele faz cooperarem. Ele faz cooperarem. Também é uma opção de tradução. Ou ele faz as coisas cooperarem, ou todas as coisas cooperam. Enfim, o ponto aí é, quem é que faz cooperar? É Deus que faz as coisas cooperarem, ou se são todas as coisas que cooperam entre si? É claro que é Deus que faz no final das contas, é como nós acreditamos também. Mas o que a gente quer entender aqui é a ênfase do autor. Ele quis dizer que todas as coisas cooperam, ou ele quis dizer que Deus faz as coisas cooperarem? Qual foi a intenção autoral, né, dentro dessa questão aí? E esse questionamento fica aí para nós. E aí as opções são as seguintes: se ele faz todas as coisas cooperarem para o bem, o sujeito neste caso aqui está embutido no verbo, certo? Ele está embutido no verbo, que é o verbo sinergei. Ele faz cooperarem. Nós não temos aqui Deus, né? Isso é tirando aqui hotheos como variante textual. E aí esse ele, que obviamente se referiria a Deus, mas ele estaria implícito aqui no verbo que já está conjugado na terceira pessoa do singular, certo? Deus é claramente implícito, como eu falei, como no versículo 29, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou. E isso, obviamente, quem foi que conheceu? Foi Deus. Deus conheceu a esses de antemão, foi Deus que predestinou, enfim. Seria um sujeito que estaria embutido, contudo, era Deus. Você sabe que obviamente, que é sobre Deus que se está falando neste ponto aí. E nós temos também todas as coisas cooperam para o bem, em que panta será o sujeito, né? Então todas as coisas, aqui sujeito, sinergei, cooperam, eis agathon, para o bem. E o hotheos seria então uma variante que a gente não consideraria nesse ponto. Então, neste caso, como eu coloquei aqui, panta se torna o sujeito de um verbo intransitivo, no caso sinergei, e que é possível, né? Então todas as coisas cooperam para o bem, pois plurais neutros, no caso panta, regularmente tomam verbos no singular. Alguém poderia achar, né, que porque sinergei está
está na terceira pessoa, sinergeis, sinergei, terceira pessoa do singular. E panta é plural, certo? E aí alguém poderia dizer, mas como é que algo no plural vai pegar algo no singular? Mas o que se diz, o que Daniel nos faz lembrar é que os plurais neutros, porque panta está no plural, mas é neutro, regularmente tomam verbos no singular. Isso é comum no grego. Então é bem possível realmente que panta aqui seja o sujeito, e mesmo estando no plural, toma o verbo aqui na terceira pessoa do singular, sinergei. Enfim, o ponto é, em qualquer dos casos, o que é expresso é uma confiança biblicamente verdadeira na soberania de Deus. A soberania de Deus, ela vai ser enfatizada das duas formas. Quando nós dizemos que Ele faz todas as coisas cooperarem para o bem, fica óbvio, é Deus que converge todas as coisas, que toma todas as coisas de tal forma para que elas trabalhem para o bem. É Deus, fica claro, Ele faz as coisas cooperarem. Mas quando nós dizemos panta sinergei, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito, todas as coisas, do Senhor Jesus é falado lá em Colossenses, que todas as coisas foram feitas nele, por ele e para ele, né? Que Deus faz convergir nele todas as coisas também. Então o ponto é, todas as coisas cooperam para o bem. E quem é que controla essas coisas? Quem é que faz essas coisas convergirem? É óbvio que é Deus. O ponto é só se está dizendo que é Ele que faz isso ou que todas as coisas cooperam. No final das contas, nós temos uma palavra-chave aqui que é propósito. Ou seja, é o propósito de Deus. Não é o propósito das coisas, é o propósito de Deus, daqueles que são chamados por Ele. Então, a pessoa de Deus, ela nunca vai estar esquecida dentro desse texto. Pelo contrário, fica claro que Deus está presente e que Ele é que é soberano sobre tudo isso. Todas as coisas cooperando, ou Ele fazendo todas as coisas cooperando, independente do que é dito, sabemos que é Ele que está no controle e que a sua soberania não vai ser perdida, porque Ele faz cuidar todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus. O ponto desse texto aí, na minha opinião, mais do que se todas as coisas cooperam, se é Ele que faz as coisas cooperarem, é o agathon aqui. Porque no meio do sofrimento, no meio da dor, nós podemos perguntar para Deus o que é o bem. Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem, ou Ele faz todas as coisas cooperarem para o bem. Independente dos dois, nós temos bem aqui. Mas no meio da dor, do luto, da vergonha, das dificuldades, nós podemos parar e perguntar, bem, isso é todas as coisas convergindo para o bem? Como é que pode? Como é que essas coisas estão convergindo para o bem? E aí eu posso até duvidar nesses momentos se Deus está realmente no controle. Se Ele faz convergir todas as coisas, todas as coisas deveriam estar numa harmonia para o meu bem. E na verdade, muitas vezes não é isso que parece. Na verdade, muitas vezes o que parece é que todas as coisas estão fora do lugar. Todas as coisas estão fora de propósito. É isso que parece muitas vezes para nós como cristãos. Posso falar por mim. Muitas vezes eu sinto isso. Que as coisas não estão no seu devido lugar e que na verdade, isso não é o bem. É mais pela fé mesmo que nós queremos acreditar que é o bem, mas na verdade o que nós sentimos é que todas as coisas estão fora do lugar e elas estão muito longe de estarem convergindo para o nosso bem. Estou falando do que acontece na nossa impressão, naquilo que
faz gerar no nosso coração as lutas, as dificuldades. E aí, como resolver essa questão aí sobre o bem? E aí a gente pode parar e pensar aqui da seguinte forma, certo? O bem que está sendo realizado, primeiro, é para os cristãos, certo? É para os cristãos. Antes de a gente entrar no que é esse bem aí, primeiro a gente precisa saber para quem é esse bem. Esse bem é tois, ou seja, para, objeto indireto aqui, agaposinton theon, é para o bem daqueles que agaposin, amam a Deus. Ou seja, o que nós temos aqui é uma clareza sobre quem recebe as coisas sendo convergidas para o próprio bem. Quem é que recebe? São os cristãos, são os crentes verdadeiros. Esse texto é muito mal citado por muitas pessoas, descrentes inclusive, que dizem, tudo bem, todas as coisas cooperam para o bem, como se fosse uma conspiração positiva para que o bem acontecesse, porque todas as coisas cooperam para o bem. Está na Bíblia. Não, está na Bíblia que todas as coisas cooperam bem, para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus faz as coisas convergirem para o bem dos seus. Não é de qualquer pessoa, são daqueles que o amam, certo? Este é o ponto. Um outro elemento a se considerar, que não se pode esquecer, é justamente sobre esse bem agora, que ele está em conexão com conformar-se a Cristo, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou também, e aí os glorificou para serem conformes à imagem do seu Filho. Então, o agathon aqui está diretamente ligado ao conformar-se à imagem de Cristo, que é o que vem nos textos posteriores. Mas sabe o que vem nos textos anteriores, nos versículos anteriores? São textos sobre sofrimento, que Paulo fala da sua dor, fala daquilo que ele sofreu, daquilo que ele passou como cristão, enfim. Então, o bem que Deus quer fazer a nós, ele passa em nos transformar, em nos moldar à imagem de Cristo. Então, às vezes, Deus vai fazer convergir todas as coisas de tal forma que gerem sofrimento na nossa vida. Como ele fez na vida de Paulo, como ele cita lá do versículo 17 até o versículo 30. Para o nosso bem, eis agathon, para o nosso bem. Ele faz todas as coisas, ou todas as coisas cooperam. No final das contas, às vezes essas coisas vão ser de fato convergidas de tal forma para o nosso bem, mesmo que nos gere sofrimento. Às vezes elas vão convergir para gerar sofrimento em nossa vida, mas não é um sofrimento em vão, desproposital. É um sofrimento para nos conformar à imagem de Cristo. No final das contas, Deus não perdeu as rédeas, não perdeu o controle. Ele ainda sabe o que está fazendo, porque as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Há um ditado que é falado atualmente, inclusive entre os não cristãos, que eu falei, todas as coisas cooperam para o bem. Eu já ouvi isso várias vezes. Tudo vai dar tudo certo, porque todas as coisas cooperam para o bem. Isso é dito como se tudo fosse cooperar para o bem dessas pessoas, como se bem se referisse ao conforto humano. Todas as coisas cooperam para o bem. Os descrentes, pessoas que nem entendem bem o texto, vão falar, né? Todas as coisas cooperam para o bem. Mas geralmente essas pessoas estão falando isso num contexto de as coisas vão melhorar para o meu conforto. E o texto não está falando de conforto, está falando de dor, de sofrimento, de aquilo que Deus faz para nos transformar à imagem de Cristo. Então, essa ideia não é se todas as coisas cooperam para o bem,
vai dar certo, esse otimismo aí despropositado, não é paulino, né? Dificilmente seria paulino e muito menos bíblico de uma forma geral. Então, C.H. Dodd falou corretamente isso, chamou isso de um otimismo evolucionista, né? Se as coisas simplesmente vão melhorar porque elas vão melhorar. Não é isso que o texto está falando. As palavras-chave aqui, todas as coisas, Deus não deixa de usar, tudo está sob o controle dele, elas cooperam, seja todas as coisas cooperando ou Deus fazendo cooperar, no final das contas ele está no controle para o bem. Mas, tois agaposin ton theon, dos que amam a Deus. Existe uma referência aos que são os beneficiários dessa convergência de todas as coisas para o bem, exatamente aqueles que amam a Deus e que serão transformados, estão sendo transformados à imagem de Cristo. Então era isso que eu queria falar sobre Romanos 8, 28. Estamos concluindo o acusativo de objeto direto. Nas próximas aulas trataremos sobre outras categorias do acusativo, ok? Eu falei acusativo, espero que sim, né? Então, acusativo de objeto direto. Que Deus nos abençoe. Até a próxima aula.